O que é o universo Amálgama? Do canal Nerd All Stars, patrocinado pelo nosso queridíssimo Iago. Muito obrigado, Iago, pelo patrocínio e play. Uma das definições da palavra amálgama é basicamente a fusão ou a mistura perfeita de coisas distintas que formam um todo. Mas o que eu vim falar aqui é obviamente sobre HQs. Então, nesse contexto, Amálgama foi um selo de quadrinhos criado em 1996 de forma temporária, e as donas desse selo eram a Marvel e a DC. Era na verdade uma espécie de editora fictícia criada a partir de um evento, de uma fusão de universos, e a partir dela algumas histórias foram publicadas. Os fãs de quadrinhos, principalmente dos anos 90, adoravam ver brigas entre heróis, e muitos queriam ver lutas entre heróis da Marvel contra heróis da DC. Saber se o Superman era mais forte que o Hulk, se o Capitão América ou o Batman eram melhores lutadores e coisas desse tipo. Então as duas editoras resolveram fazer um crossover finalmente. Ah, que legal. Colocar de fato esses heróis para lutar entre si. Para isso, todo um contexto foi criado e em 1996 surgiu a primeira série batizada Marvel vs DC, DC vs Marvel. Que é o outro e no vídeo Brasil, que a gente vai ver. Ficou conhecido como o conflito do século. Eu acabei de fazer a história completa dessa HQ, então vou deixar o link aqui na descrição. Primeiro você assiste para entender exatamente como isso aconteceu e depois continua esse vídeo aqui para entender Iago. o que é o amálgama. Iago. Mas basicamente, quando a junção dos universos e das editoras aconteceu na história do conflito do século, surgiu essa nova realidade, o universo amálgama. Aqui, essa realidade foi apresentada como se existisse há décadas, desde a era de ouro dos quadrinhos. Era como se até tivesse passado por reboots também, com um mega evento que nunca existiu na verdade, chamado Crise Secreta da Hora do Infinito. Uma mistura dos... Você patrocinou esse e depois o Marvel vs DC, DC vs Marvel. Sim, que é o próximo que a gente vai ver. nomes Crise nas Infinitas Terras, com Guerras Secretas, com Zero Hora e com Desafio Infinito. O universo Amálgama era literalmente uma mescla de elementos das duas editoras, então os personagens aqui eram totalmente diferentes do padrão. Por exemplo, não existia um Batman, mas existia o Garra das Trevas, uma mescla de Batman com Wolverine. E ele não era Bruce Wayne, seu nome civil era Logan, porque Bruce Wayne era na verdade um agente da SHIELD no estilo Nick Fury. Todos os personagens tinham um background, tinham as suas histórias de origem bem definidas, claro que sempre mesclando os elementos dos mundos distintos para isso. Os heróis e vilões não tinham consciência de que algo estava errado. Nessa nova cronologia que foi inventada, eles sempre foram dessa forma. O único que tinha a percepção de que aquilo não era natural era o Acesso e o Doutor Mistério, uma amálgama do Doutor Estranho com o Senhor Destino. As revistas tinham até cartas falsas de fãs nas publicações, com endereços mesclados de lugares diferentes dos Estados Unidos, inclusive. Então não só as histórias das HQs foram afetadas, como de verdade a Marvel e a DC se movimentaram muito. Trataram o projeto como uma editora de verdade eles e podiam apostaram muito fazer forte nessa filme, ideia. tipo, Que claro que era nisso, para ganhar dinheiro com o crossover, ia dar mas muito dinheiro. também porque era algo que os leitores da época queriam muito. O problema é que a qualidade dos roteiros talvez foi algo deixado um pouco de lado. Em 1996, o Universo Amálgama publicou as revistas com esse selo. 6 eram feitas pela DC e 6 feitas pela Marvel. E essa ideia se repetiu em 1997, de novo com 6 revistas de cada publicadas, completando 24 HQs exclusivas lançados pelo selo Amálgama. Houve também uma parte 3 do crossover, mas dessa vez o Universo Amálgama não existiu mais aqui. Por incrível que pareça, o crossover fez parte do cânone, da cronologia oficial das duas editoras, principalmente pela existência do personagem Acesso, que chegou até mesmo a aparecer numa revista oficial do Lanterna Verde durante a terceira série em 1998. Mas como os direitos do personagem são divididos entre Marvel e DC,
ele nunca mais foi utilizado. Oh, meu Deus. A DC não chegou a catalogar o universo Amálgama, enquanto a Marvel tem catalogado essa realidade primeiro como sendo a Terra 692 e depois com a numeração sendo alterada para a Terra 9602. Pode parecer uma realidade totalmente estranha, pode ter sim uma baixa qualidade, até porque nos anos 90 o foco era a arte e não o roteiro, mas é um marco das histórias em quadrinhos. É algo inimaginável hoje em dia e que criou alguns dos personagens mais bizarros e interessantes ao mesmo tempo. Mas para falar um pouco mais sobre esses personagens em específico, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou e comenta se você já conhecia ou se você já leu as histórias do universo Amálgama. Me segue lá nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais. Até mais, até mais, até mais. Caraca, Pô, velho. podia realmente ter um filme disso. Tipo, sei lá, Liga da Justiça contra Vingadores. Nossa, seria muito da hora ver um filme disso, cara. Imagina. Liga da Justiça contra Vingadores ia ser foda? Caraca. Ia ser Que pena que eles deixaram essa ideia de lado, velho. Enfim.